são três coisas distintas e que nesta vida terrestre trabalham acidentalmente unidas, sendo somente o espírito, o Atma ou Purusha, o que eternamente se mantém consciente e pessoal, sem perder jamais sua individualidade. Os poderes e qualidades divinas do espírito se manifestam através destas duas vestimentas transitórias, a alma e o corpo. O poder maior ou superior é chegar a ser consciente de si mesmo, de sua imortalidade, de sua unidade com o Supremo Atman, o Espírito de Deus, o qual, reconhecido experimentalmente através do céu e da terra, no sutil e no denso, manifestando-se consciente nas infinitas formas e vidas que se combinam no ilimitado cosmos. Essa fala é do Sri Vajra Yogidasa, ele é nosso instrutor ali do fundo, aquele de óculos ali no fundo. Esse foi nosso último instrutor vivo, faleceu em setembro, dia 12 de setembro de 84. Tem 35 anos que ele é falecido. E ele foi por 60 anos, mais de 60 anos, instrutor da Shuddha-dharma. Ele entrou muito jovem, faleceu com quase 90 anos, sendo instrutor dessa instituição que é a Shuddha-dharma Mandalana. E ele fez, além de a vida inteira ter trabalhado, deixou livros, uma infinidade de textos, de falas, tinha explicações que ele fazia lá no Ashram e que o pessoal anotava, copiava, fazia, e transformava em folhetos, em livretinhos, para que mais gente, como a gente agora, está acessando um texto dele que foi uma fala dele lá. Alguns ele mesmo depois transformava em pequenos textos. E alguns as pessoas que participavam, de alguma forma, juntavam tudo isso para que isso pudesse chegar em mais gente, como ainda chega até hoje, mesmo tantos anos depois. E essa fala que ele fez, na Shuddha-dharma, ela é muito importante, porque existe uma clara distinção. A gente vira e mexe, a gente traz essa informação novamente aqui, porque é uma coisa que quase sempre é um pouco confusa para as pessoas, é um pouco misturada, na verdade, não é nem só confusa, é um pouco misturada, e em alguns contextos até realmente não diferencia com a cara que a Shuddha-dharma diferencia essa questão aqui, que ele chama da alma, ele coloca o corpo, e aí seria o espírito. Muitas vezes alma e espírito fica parecendo uma mesma coisa, e na Shuddha-dharma isso é bem diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E esse que ele chama aqui de corpo, o corpo tem a ver com essa realidade que nós estamos aqui vestidos. Cada um de nós hoje tem um nome, SIC-LG, uma história, um pai, uma mãe, tantos anos de idade, tal formação, um tipo de realidade de vida. Isso tem a ver com a nossa personalidade, com aquilo que é a historinha de vida que nós estamos construindo, está construída até aqui do jeito que está, e que até a gente ir embora desse plano vai ter essa conjuntura que a gente mais ou menos aqui está, vamos dizer assim, inserido nesse papel. Isso é uma realidade que tem, a gente está durando bastante, 90, chegando 100, mas tem uma realidade com um tempo pequeno na eternidade, Atrás dessa realidade, que é essa nossa personalidade, então você veste uma história, nasce num país, pode morar em outro, trabalhar com esse ou aquela coisa, com 2, 3 profissões, casar ou não casar, reconstruir uma história, que é a história com que a gente se reconhece. A gente está tão fincado na vida material que eu olho para Carlota e falo, Carlota é isso,
Eu olho para a Sheila e eu falo, a Sheila é isso. Eu olho para o Soninho e falo, Soninho é isso. Então é a historinha que eu conheço dele. É aquilo como ele se apresenta para mim. Tem uma coisa dele se apresentar com essa forma, mas atrás dessa forma tem a história dele que eu conheço. Então isso é a nossa persona, é a nossa história de alma humana, tá? Atrás dessa história humana com SIC e RG, como eu costumo falar aqui, vira e mexe eu falo isso aqui, né? Porque é o jeito que a gente se identifica mesmo, né? Aqui no papel, né? Mas atrás dessa tem a nossa alma. E a nossa alma aí já vai depender de coisas outras que a gente acredite ou não. Se você acredita em reencarnação, a nossa alma está atrás dessa historinha de personalidade de SIC e RG, e ela é o contexto das muitas historinhas que eu já forjei. Pessoa que acredita em reencarnação, no caso da Shuddha Dharma, a Shuddha Dharma é reencarnacionista, então eu já tive muitos SICs e RGs, eu já tive muito pai e mãe, eu já vim vestido dessa ou daquela profissão, de homem, de mulher, de negro, de branco, de chinês, de índio, eu já me vesti de um monte de personagens. Cada um de nós já se vestiu de vários personagens. E a cada personagem que eu incorporei, quando eu vou embora desse SIC e RG, ou seja, quando eu fecho essa história, quando eu vou morrer, quando eu vou concluir essa trajetória humana que está aqui, aquilo que eu aprendi nessa trajetória humana fica registrado. É toda a experiência que eu absorvi dessa história. É tudo que eu fui capaz de tirar dessa trajetória. Então isso é o que a gente vai chamar de alma. Então a minha alma, que já fez muitos personagens, e a depender do quão bem eu fiz cada personagem que eu caracterizei, em cada personalidade dessa, eu vou tirando suco, vou experimentando e aquilo vai virando, vamos dizer assim, é como quase se fosse um currículo nosso, um currículo da nossa alma. Eu vou somando historinhas. Então naquela história eu vivi processos muito fortes que testaram a minha perseverança. Numa outra história eu fui testada em coisas que eu tive que aprender a abrir mão, a fazer concessão, a perdoar, a deixar para lá. Numa outra história, o meu teste maior de vida pode ter sido uma outra situação. O fato é que esse acúmulo de experiência é a minha alma, que é todo um contexto de experiências, de vivências, de conjunturas que foram acumuladas com as minhas muitas personalidades que eu vivi em vários corpos físicos, em várias realidades humanas, em várias culturas, nas mais diversas circunstâncias que a gente nasceu aqui. Tá? Isso é a minha alma. Atrás dessa, isso é que gera muita confusão, tem uma coisa que é o nosso espírito. E o nosso espírito é quem cria esses personagens que vão acumular experiência na alma. Então, esse processo, o espírito, ele é atrás de tudo isso, ele nunca está na cena, ele está atrás da cena, porque ele é a raiz da nossa vida. E o nosso espírito, a centelha divina que está em cada um de nós, porque mesmo cada um de nós agora está vestido de um personagem, de uma história. Então imagina cada um de nós com as caras que a gente se conhece, com as historinhas que a gente se reconhece, com os papéis que a gente tem na vida, cada um de nós tem uma delas. Aquilo que eu consigo imprimir com esse personagem que eu sou hoje é muito do que a minha alma foi capaz de absorver de muitas experiências que até vem do espírito que está lá no fundo, mas o quanto que eu consigo exercer de controle, de conhecimento, de autonomia sobre tudo aquilo que eu aprendi com a minha história de alma. Então aquilo que eu hoje posso fazer, uma pessoa que a gente olha e fala, nossa, é uma pessoa muito evoluída.
significa o quê? Das muitas experiências que ela fez, ela tirou muito proveito de cada PsiqueRG que ela passou. Então ela funcionou bem com toda aquela trajetória, as experiências todas vividas foram transformadas em coisas que dão a ela aquela harmonia, que autorizam naquela harmonia que a gente está conseguindo perceber, ou ao contrário, uma pessoa que você olha e fala, nossa, a vida ali é confusa, é difícil, é desarmônica, é desalinhada para a própria pessoa, não que ela nem gera para os outros, para a própria pessoa não é uma coisa confortável, não é uma pessoa feliz com a história que tem. Então isso é o que ela conseguiu acessar das experiências todas que ela fez e que ela consegue projetar. Tinha uma fala que meu pai fazia, tio bem mais novo, algumas vezes a gente discutiu sobre esse assunto. E depois, numa certa fase, eu parei de discutir, porque eu vi que ele tinha plena e total razão. Porque era bem assim que ele falava, Thelma, cada um está fazendo o melhor que pode sempre, em qualquer que seja a história que ele está fazendo. E o melhor que pode sempre era no sentido assim, que às vezes você viu uma pessoa que já tinha lido tudo isso, feito tudo aquilo, 30 cursos, não sei o que, e você olhava e falava, gente do céu, como é que a pessoa ainda é tão sofrida com a vida, né? Por que a vida ainda faz tanto mal para ela, né? Assim, não porque a vida fizesse, mas porque a pessoa tem pouca resiliência, pouca facilidade de absorver, de transpor dificuldade, né? Então era uma coisa, e aí ele falava bem isso, a pessoa sempre está dando o melhor de si. E aí, alguns de vocês já me ouviram falar isso aqui, eu vou falar de novo. Aí com o tempo, ele falava no sentido, a bondade dele, que era maior de tudo, falava desse jeito. Cada um está dando o seu melhor, e óbvio. Mas o óbvio que para mim tem uma cara mais do que a bondade dele, era a minha percepção, porque eu não posso dissociar isso de mim, eu preciso entender o ser humano. Primeiro preciso me entender, e isso eu faço para tentar entender qualquer pessoa de vocês que eu convido. Acho isso importante. Eu acho que isso é a maneira de você funcionar bem, né, com as pessoas, consigo mesmo, poder fluir melhor consigo mesmo e com as pessoas. E aí, com o tempo, como eu gosto muito de fuçar em psicologia, não sei o quê, isso teve um outro nome para mim, né? Cada um está dando o seu melhor, como ele falava, porque nós temos uma coisa que chama narciso, né? A gente, na pior das hipóteses, quer ser amado, quer ser aceito, quer ser bem-vindo. Então, a gente faz papéis, né? E cada um de nós dá o melhor porque você oferece o seu melhor, porque é a maneira, muitas vezes, de você, inclusive, funcionar bem com as próprias pessoas que você convive. Muitas vezes só para ser aceito, recebido e amado, e algumas vezes até porque a pessoa tem um ego grande, então eu faço melhor, porque aí todo mundo me admira, e aí tem muitas outras coisas, mas de qualquer forma o nosso narciso, né? A nossa necessidade de estar bem na fita, ou para ser bem recebido, ou para brilhar mesmo por si próprio, tem um ego legal, grandão, a pessoa também faz, mas de qualquer forma, aquilo que a pessoa exercita sempre é o melhor que ela consegue ser, é o melhor que ela consegue, vamos dizer assim, usar de tudo que ela tem de conhecimento, de experiência, de vivência, de trajetória. Mas isso ainda é a minha alma. E essa minha alma sempre vai ser um reflexo, e isso tem um rodapé da Shuddha Dharma, aqui desse Bhagavad Gita da Shuddha Dharma, que ele fala exatamente isso, que a nossa alma é um reflexo do nosso espírito. É um pálido reflexo do nosso espírito, porque o espírito é Deus, é plenitude. Então aquilo que eu consigo já projetar com harmonia ou sem harmonia na minha alma, que é aquilo tudo que eu consigo ser, então é como se fossem filtros daquilo que eu consigo demonstrar, fazer acontecer, bem usar das minhas muitas experiências. E isso vai assim, o espírito é o próprio Deus. Está igualzinho, esse não tem diferença se é o Henrique, se é a Carlota, se é a Ana, não tem Henrique, não tem Renato, não tem Daisy, não tem ninguém. O espírito é.
E Ele é Deus dentro de cada um de nós. E isso é único, não tem diferença. Não tem um mais bonito que o outro. Isso é a plenitude. E é nisso que a gente medita no Shuddha Dharma. Nessa centelha que é indestrutível, eterna, e que a gente chama, como ele fala aqui nesse texto, de Atma ou Purusha. São os nomes do espírito nas densidades vibratórias que a gente funciona, no corpo físico, no corpo mental, no corpo espiritual. Enfim, são nomes do espírito. São nomes do espírito. E esse é idêntico em cada um de nós. Quando fala lá aquela frase conhecida de Jesus lá, ele fala que assim, vós sois deuses e vós vos esqueceis, todos nós. Ele não falou para o João, ele não falou para o Pedro, ele não falou para um dos discípulos, ele falou para todo mundo, para uma plateia grande. Vós sois deuses e vós vos esqueceis. Isso é para todos nós. Porque nós verdadeiramente somos Deus. Na centelha que é idêntica em cada um de nós. Agora, o que cada um fez em cada experiência dessa, e que isso ficou no chip de registro nosso, que é a nossa alma, é o quanto que eu consegui acessar harmônica e tirando o suco da cada experiência que você fez. Então, cada experiência que a gente... Aqui nós estamos aqui agora. É a única que a gente pode mexer. Eu não posso mexer numa existência de vidas passadas. Eu posso ir lá, lembrar, ver o que eu fiz, se foi bonito, se foi feio, mas eu não posso mexer nela, ela está parada lá. Ela já aconteceu, não me pertence mais. Agora, o que eu tenho para fazer no aqui e agora, isso está na minha mão. E é com isso que a gente lida na Shuddha Dharma, com a minha experiência desse agora. Para transformar esse agora na melhor experiência que eu consigo fazer. Porque aí o registro que vai para a minha alma, o currículo, tudo aquilo que eu vou gravar na minha alma, vai significar mais harmonia, mais sabedoria, mais conhecimento, mais bondade, mais coisas que eu transpus harmonicamente. E isso vai para o registro. Agora, quem é o diretor da nossa jornada? É meu espírito. É ele quem me manda para essa ou aquela experiência. Olha, vai nascer uma condição que você vai ser testado extremamente na sua perseverança. Sabe por quê? Porque você é muito volúvel. Você já fez vidas e vidas que você se dissolveu num monte de coisa e não virou nada. Você ficou passeando de um lugar para o outro e não tirou nada. Então vamos pôr você numa experiência que quem faz isso é o espírito. E ele faz o quê? Vamos pôr você numa experiência que você vai ser testado ao extremo na sua perseverança. Ou ao contrário, uma pessoa que por tanta perseverança virou uma pessoa rígida, rigorosa, intransigente, absolutista. Então vamos tirar todo o chão dela. Porque quanto mais chão tirar dela, mais ela vai ter que... Vamos ver o que ela faz com tudo que ela sabe. Vamos ver se ela consegue se organizar diante de tanta falta de chão e como que ela se estrutura. Quem dirige, e aí eu vou fazer uma analogia que eu gosto muito de fazer. Eu adoro essa simbologia aqui, porque para mim ela é fácil da gente entender essas três coisas que estão dentro de nós. A minha personalidade, a minha alma e o meu espírito. Essa analogia é mais ou menos assim. Pega um ator de cinema, de teatro, qualquer um. Elege um aí na sua cabeça, uma pessoa, um ator ou uma atriz, que você acha muito boa, que cada papel que ela interpreta, ela veste o papel. Ela realmente vive o papel. Ela faz papel de rica, de pobre, de guerreira, de vitimice. Ela faz qualquer papel. Pega aí qualquer papel, qualquer pessoa que você já viu fazendo todos esses personagens, em todos eles ela veste o personagem. Isso é a personalidade. A competência dela vestir qualquer papel tem a ver com a alma dela. O quanto que ela tirou de cada outro papel que ela viveu e que ela se desapega daquele papel anterior e agora ela está vestindo esse. Isso é a alma. Agora, esta habilidade de sair de um papel para outro, transitar de uma coisa para outra, não perdendo a essência do que ela é, isso é o espírito. E esse espírito é quem dirige cada personagem.
É ele quem dá os papéis. Então eu vou pôr você nesse filme agora. Pôs você nesse filme, vamos ver como é que você vai se vestir nesse filme. Aí é com aquela cara bem assim. A gente ouve a coisa de... Não sei se tem algum ator ou atriz aqui, se tiver, vai somar com a gente aqui se falar alguma coisa. Aí seria o quê? Um ator, às vezes a gente ouve eles falando, fazem laboratório. Então ele vai ter que fazer um papel de mal, de uma pessoa forte, uma pessoa sofrida, uma pessoa que dói, que atropela tudo porque ela é muito dolorida diante da vida. Como é que é o personagem? Ele vai ter que ver como que uma pessoa que vive aquele tipo de realidade se comporta. Ele não vai, mas ele vai ter que tirar de si experiências de dores. E quem de nós, nessa vida só, cada um aqui tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Cada um de nós tem a sua trajetória nessa encadernação. Você não é capaz de olhar para trás e falar, aquilo doeu muito. E você se parar naquilo, você vai falar, nossa Senhora, como que eu transpus aquilo? Foi muito difícil. Foi muito difícil. E você está aqui agora, além do muito difícil que você viveu. E você, cada um de nós, 20, 30, 40, 50, 60 anos que cada um de nós tem. Volta e fala, um momento que você olhou e falou, nossa, eu cheguei lá nesse momento. A hora que eu transpus aquilo, que eu ganhei aquilo, que eu terminei aquele curso, que eu bati aquela coisa, que eu cheguei em tal lugar, e que você olha e fala, poxa, grande Thelma. Você também já fez. Tudo isso são experiências desse personagem. Quanto melhor você viveu na dor e na glória desses personagens, tem a ver com a habilidade do todo o currículo que essa alma já fez. Coisas que você fica muito grudado, ou numa coisa, ou na outra coisa, eu estou preso naquilo, eu não usei aquilo como uma lição da vida. E isso é minha alma. Agora, quem me põe nesses personagens é quem está atrás de tudo isso, anterior a tudo isso, acima de tudo isso, que é meu espírito. E é ele quem faz os cenários. Então, eu tenho que nascer numa condição que eu tenho que aprender a perseverança, ou que eu tenho que aprender a soltar tudo. Então, eu vou nascer baita milionário, com um pai e uma mãe super bem nascido, que quando eu tenho 20 para 25 anos, eles perdem tudo. Então, o meu personagem com meu pai e a minha mãe vão ter que experimentar uma história dessa. E como que eu vou me sair com essa história? O que eu vou aprender com essa história? Porque vida é aprendizado. E isso daqui, estou falando isso hoje, eu vira e mexe trago esse assunto. E aí eu vou fazer uma outra analogia, além dessa que a gente falou aqui, que é o ator fica atrás, né, o diretor fica atrás da cena, ele não aparece, a não ser o Hitchcock, né, que tem a cara em cada filme que ele fazia, né, ele dava um jeito de aparecer, né. Mas, tirando o Hitchcock, acho que tem um outro que faz isso também, né. E esses aí, normalmente o diretor fica atrás da cena. Ele fica dirigindo, não tá bom, você não fez direito aquilo, faz de novo, faltou luz, faltou isso. Você não se empenhou nessa fala, melhora isso daqui. Quem faz isso com a gente? É o Espírito. Ele põe, às vezes, você para viver 20 vezes a mesma cena. Sabe por quê? Porque você não fez direito a cena. Você não incorporou o papel. Isso é o que a minha alma tem que aprender. E ela tem que estar o quê? Neste cenário, num SIC-RG, numa trajetória, envolvido num papel, uma personalidade. Então, essas questões todas tem o espírito atrás, que não aparece, a alma que foi acumulando em cada vez que ela fez aqui um personagem, e nosso personagem mesmo de vida que muda. Quando vocês tinham 15 anos, vocês eram um personagem, com 20 vocês eram outro personagem, com 25 vocês eram outro personagem, com 30 você já mudou um monte de coisa do personagem, com 35, com 40, com 60, até você morrer, você vai lapidando o personagem. Quanto mais a alma for experimentada, mais ela melhora esse personagem com a vida. Ou ao contrário, se é uma pessoa que tem uma alma muito complicada, ela vai chegar nos 80 fazendo coisa com cara, eu sempre fui assim.
Ou seja, passou pela vida e perdeu a oportunidade de experimentar com as mudanças que a vida oferece. Isso é a alma, entendeu? A outra coisa que às vezes costumo falar, que é uma coisa que a gente está mais acostumado, é o nosso celular. O celular, isso aqui, ó, a maquininha é o corpo, é a personalidade, é seu Samsung, seu Apple, seu Motorola, sei lá do que cada um tem. Esse aqui é a personalidade. É o que está por fora. Dentro disso está seu chip. Ali tem as memórias. Tem todas as coisas que você guardou. Então, aquelas que você deletou. Tipo assim, por que eu vou ficar guardando isso aqui, esse registro no meu celular? Vou jogar fora, isso não presta para mim. Agora, tem coisa que você olha e fala, não quero jogar fora isso. Sabe por quê? Porque elas são importantes para mim. Alguns contatos, algumas coisas que eu valorizo, algumas cenas, algumas fotos, alguns filmes, coisas com pessoas. Isso eu vou guardar, isso é minha alma. Fui eu que selecionei para registrar, para memorizar. Agora, quem dá vida é o seu claro, o seu livro, o seu... Porque sem isso, você não tem como manusear tudo isso. É o que está atrás. É o que está atrás, e é o mais sutil. E é ele quem dá vida para isso. Porque isso daqui, se você não tiver um jeitinho de falar com isso, uma caixinha, não falar nada. Se você não tem memória ali dentro, o que é isso também? Nada. Não é nada. Então esse é o processo, entendeu? Que a gente queria trazer hoje. E a gente trouxe isso hoje, uma parte porque a gente sempre repete esse tipo de fala. Vira e mexe, de tempos em tempos eu trago. Tem essa fala e a sobre os avatares que eu, de tempos em tempos, a gente repete aqui, porque ambas são importantes para nós aqui, né? E uma dessa importância que a gente está falando isso hoje é porque nessa semana a gente vai ter um projeto DASA que tem a ver com numerologia. Quem vai falar para a gente é a Daisy. Ela vai ser amanhã. E essa palestra, numerologia, assim como muitas outras ciências que tem aí no mundo, grafologia, astrologia, tem um monte de logias que estão por aí, que são ótimas. E com o que elas trabalham? Com a alma. Com aquilo que eu estou fazendo com as experiências acumuladas. Então aí eu posso ter mais bagagem para usar melhor as coisas que eu já carrego versus as coisas que eu estou imprimindo agora como trajetória, para usar melhor. Então, todas as psicologias, as psicoterapias, transpessoal, freudiana, psicanálise, tem um monte de caminho para você trabalhar com as muitas memórias da nossa alma. E elas todas ajudam a você transitar melhor com essa personagem que você está incorporado aqui agora. Ajuda, tudo isso ajuda, porque tudo isso é dado, né? Agora, a gente não pode esquecer que tem um processo que é anterior e atrás de tudo isso, que é o contato com a minha chama. Que isso é a coisa que vai fazer a gente lidar com o nosso processo imortal anterior e que vai iluminar o jeito de eu experimentar a minha personalidade aqui e tirar bons registros para ficar no meu arquivo, que é a minha alma. Ela é o download de tudo. O download de tudo está na minha alma. Ela foi arquivando, juntando, ou subindo, né? Hoje a gente põe na nuvem, né? Hoje a gente tem que descer. Se você não consegue descer o que você pôs na nuvem para você depois usar aqui, danou-se. Perdeu o nome do registro, danou-se. Né? Você não consegue acessar. Então esse é o processo que a gente queria trazer aí para vocês. Agora a gente vai fazer contato com a nossa chama, centelha, com o divino dentro de cada um de nós, que cada um de nós, com o personagem que está aqui, com um monte de experiência de alma que tem, faz com mais ou menos facilidade esse contato com o divino, que é a nossa forma de trabalhar com a nossa imortalidade, com a nossa essência, que é o Espírito. Que é o que a gente vai meditar agora, tá bom? Então vamos para a meditação.